posso fazer apenas uma medição e com essa única medição eu posso interpretar meus resultados? Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado, engenheiro de segurança do trabalho. A resposta é em alguns casos sim. Por exemplo, hoje eu vou falar a diferença de amostras aleatórias versus o exposto de maior risco. O que é isso? É dois tipos de amostras geralmente que eu faço numa avaliação para fins de higiene ocupacional. Ou eu vou trabalhar com amostras aleatórias, que são várias amostras num grupo de exposição, ou então eu vou trabalhar com o exposto de maior risco. E dependendo do resultado que eu obtiver, apenas uma medição ela é suficiente para mim interpretar o resultado. Mas como que eu vou fazer isso? Calma, que eu vou explicar agora. Imagine que aqui seja uma fonte de ruído, por exemplo, que seja uma fonte de particulados. Nesse desenho aqui, de maneira visual, eu posso identificar o exposto de maior risco. Só como fins didáticos, eu posso entender que o exposto de maior risco é esse trabalhador aqui. Só que o que acontece? Por que eu estou definindo que ele é o exposto de maior risco? É porque ele está mais próximo da fonte. Só que para você determinar o exposto de maior risco, não basta apenas que ele esteja mais próximo da fonte em relação aos outros trabalhadores. É preciso outros critérios, como por exemplo, se ele se expõe a mais tempo no agente, se ele fica mais exposto realmente durante o dia, se ele de fato é o trabalhador que passa o tempo todo mais próximo da fonte. A partir do momento que eu conseguir identificar o exposto de maior risco, que é esse cara aqui, se eu fizer uma avaliação no dia típico de trabalho e o nível de ação, o que é o nível de ação? Nível de ação é igual ao limite de tolerância dividido por 2, ou seja, é a metade do limite de tolerância. Se eu fizer uma medição no dia típico de trabalho e o nível de ação for respeitado, ou seja, essa medição tiver dado abaixo do nível de ação, existe uma probabilidade maior ou igual a 95% de que todos os outros trabalhadores aqui do grupo também terão um resultado abaixo do nível de ação. Então, independente de quantos trabalhadores eu tenho no grupo, se eu conseguir identificar o exposto de maior risco e se a medição der abaixo do nível de ação, eu tenho uma probabilidade maior ou igual a 95% de que todos os outros também vai dar abaixo. Nesse caso, apenas uma medição eu resolvo o meu problema de amostragem, ok? Só que nem sempre é tudo lindo e maravilhoso igual esse desenho. Muitas das vezes você vai ter esse outro cenário aqui, Temos novamente aqui uma fonte que seja de ruído ou que seja de poeira, e eu tenho vários trabalhadores aqui, de modo que não dá para mim identificar quem que é o exposto de maior risco. Aí eu posso recorrer àquela tabela de Leidel, que foi desenvolvida em 1977, que ela aparece na norma regulamentadora NR22, aparece também na norma de higiene ocupacional NHO 08 e também aparece no livro do Maurício Torlone, do Vladimir, de proteção respiratória. Tem uma tabela lá que fala que para determinado grupo de exposição, se ele tem X trabalhadores, você faz o número Y de amostras. O que isso quer dizer? Se eu não conseguir identificar o exposto de maior risco e eu utilizar aquela tabela tanto da NR22 quanto da NHO 08, existe uma probabilidade de até 90% de que eu tenha avaliado o exposto de maior risco. Então você lá fala assim, olha, 20 empregados que tem no grupo, eu não me lembro de cabeça aqui, mas vamos supor que para um grupo de 20 pessoas eu tenha que avaliar 14 medições, como exemplo que eu não lembro a tabela de cabeça. Se eu seguir a tabela lá, considerando que seja um número real mesmo, 14 medições, avaliando em 14 pessoas, existe uma probabilidade
de até 90% de eu ter avaliado o exposto de maior risco, que nesse desenho eu estou colocando na cor vermelha. Nesse caso, você vai precisar de um número maior de amostras, ok? Voltando ao exemplo anterior, vamos voltar a falar do exposto de maior risco. E se a medição no exposto de maior risco der acima do nível de ação? Se ela ultrapassou o nível de ação, ou seja, se ela foi maior do que o nível de ação, existe uma probabilidade maior do que 5% de que o limite de tolerância será ultrapassado em outros dias. Então, é uma informação muito importante, porque se ultrapassou o nível de ação, você já tem que acender a luz vermelha, porque em algum momento vai acontecer de ultrapassar o limite de tolerância. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus colegas, se inscreva no meu canal Antecipar Digital, onde tem dicas de vídeos de higiene ocupacional todos os dias. Se você quer receber dicas diariamente de higiene ocupacional ou então de empreendedorismo na área de saúde e segurança do trabalho, se inscreva no meu grupo no Telegram, que aparece o link na descrição logo aqui abaixo.